Senhor presidente, senhores deputados, galeria e imprensa. Eu tenho participado das sessões e olhando uma discussão aqui voltada para o orçamento da educação, aonde tentam passar a impressão que houve corte no orçamento da educação. O nosso secretário Pedro Fernandes, deputado Pedro Fernandes, que tem sido um grande secretário de educação, tem conseguido dar respostas às problemáticas da área com muita rapidez. Já veio a público, já disse que o orçamento da educação este ano não houve corte. Inclusive, houve um acréscimo de quase 200 milhões, porque, em comparação ao orçamento do ano passado, existia a questão de alguns débitos, deputado Magno, que não foram computados na educação, ficaram na administração, que é a questão dos direitos pertinentes ao trabalhador. E o sindicato, de uma forma, para mim, sem nenhum compromisso com a categoria, tenta criar um movimento aonde não se tem esse sentimento dentro da categoria. Ninguém pode discutir hoje a questão da educação sem olhar os avanços que a governadora Rosiana fez para a área. Nós aprovamos aqui o Estatuto do Professor, que era a maior reivindicação da categoria, uma reivindicação histórica que passou vários governadores e não conseguiram concretizar o Estatuto como direito para os professores. Foi necessário a governadora Rosiana, juntamente, inclusive com o secretário Pedro Fernandes, para concluir e dar esses direitos aos professores. Agora, o sindicato, mais uma vez, como em todos os momentos, ele tenta politizar uma situação, para tentar ter ganhos políticos partidários. Assim foi nas manifestações, onde o presidente do sindicato, o professor Júlio, tentava levar faixas de uma manifestação independente, uma manifestação, inclusive, que vinha do sentimento da população contra todos. Ele tentava usar o sindicato, mais uma vez, para uma manobra política partidária, tentando, mais uma vez, beneficiar o chefe dele, o doutor Flávio Dino. O que foi discutido agora em relação ao Estatuto dos Professores e o acordo que o governo fez, o governo está cumprindo. Existia um pagamento, deputado Magno, que não ficou estabelecido o número de parcelas. O governo definiu que seriam pagos em 4 parcelas. Dessas 4 parcelas, o governo já pagou 3. Falta uma a pagar, que vai ser efetuada esse mês de dezembro. Existe uma questão das progressões que também não ficou definido a data dentro do acordo. Mas o governo está honrando dentro das suas possibilidades. Agora, fora isso, os ganhos que os professores tiveram foram enormes. Enormes. E, mesmo assim, o sindicato dos professores tenta, de todas as formas, politizar esta situação. Eu tenho certeza que não é o sindicato. Isso é o doutor Flávio Dino, que tenta criar uma instabilidade aonde não existe. E, mais uma vez, o sindicato vai passar uma vergonha, porque não tem o apoio da maioria dos professores do Estado. Por isso, essas movimentações, para mim, do sindicato dos professores, já perderam a credibilidade, porque ele tenta, de todas as formas, usar o seu interesse político partidário para tentar atingir o governo. O sindicato, de uma forma irresponsável, ao meu ver, ele tenta criar um problema dentro da classe contra o governo. Agora, ele esquece que foi o próprio Júlio que esteve no Palácio dos Leões assinando este estatuto, que foi a grande vitória dos professores da educação do Maranhão. E foi assinado pela governadora Rosiana e pelo secretário Pedro Fernandes. Então, o que nós queremos
O que nós queremos é que o sindicato ele trate dos interesses dos professores sem necessitar ser orientado de uma forma pequena pelo doutor Flávio Dino. Porque numa situação extremamente tranquila, aonde os professores tiveram o grande ganho da vida, que foi a aprovação e a sanção da governadora do Estatuto, ele tenta criar uma situação agora de instabilidade. E quero dizer, hoje é muito fácil falar de educação, é muito fácil falar de orçamento, mas não esqueçam, deputado Magno, que esses hoje que falam de orçamento da educação foram os mesmos que aprovaram a famigerada Lei do Cão. A lei que, inclusive, originou a maior greve da história do Maranhão do setor educacional. Então, não adianta vir com esse discurso político para uma categoria que está sendo respeitada pela governadora Rosiana, pelo secretário Pedro Fernandes, que os acordos assumidos do governo todos foram cumpridos e estão sendo cumpridos. E eu tenho certeza que o professor do Maranhão hoje é satisfeito pelas políticas que a governadora tem feito na área de educação. A maior prova disso é que, inclusive, o dado do nosso IDH da educação, que nós éramos o 27º, passamos a ser o 19º. Tivemos um grande avanço nesses 20 anos. E aí é que nós defendemos a continuidade dessa política, porque eu tenho certeza que esse é o caminho para o Maranhão. Muito obrigado, senhor presidente.